partir de agora, você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. É o Legislativo, trabalhando por nossa população. Câmara Municipal de Divinolândia. Juntos, somos mais fortes. Quinta sessão ordinária. Aos 7 dias do mês de abril de 2020, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem este respeitável plenário, e ambos secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente dessa Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, em nome de Deus, declaro aberta a quinta sessão ordinária. Desejo uma boa noite aos presentes e peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve no colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ninguém de amor a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Peço à diretora que proceda a leitura da ata anterior. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Olacir. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Palha FM, internautas que acompanham nossa sessão, público presente. Solicito à mesa ouvindo o plenário que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Passaremos agora à leitura do expediente. Projeto de Lei número 4, de 31 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional especial e dar outras providências. Requerimento número 11. Requer cópia da licitação de transporte para escavadeira hidráulica adquirida pela Prefeitura Municipal. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriliete. Requerimento número 12. Requer seja fornecido a esta Casa de Leis extrato dos últimos 12 meses dos gastos com os cartões que foram feitos pelo setor financeiro da Prefeitura. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriliete. Indicação número 51. Sugere ao chefe do Executivo que realize melhorias na rua Campo Grande, nas proximidades da residência número 274. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriliete. Indicação número 52. Sugere ao chefe do Executivo que seja consertado bueiro na rua Dom Antônio J. de Melo. Indicação número 53. Sugere ao chefe do Executivo que realize manutenções nos buracos das ruas do bairro Ribeirão de Santo Antônio, mais precisamente na rua de entrada do bairro. Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcide José Ribeiro, Jéssica de Carvalho, Diego Felipe Borges. Indicação número 54. Sugere ao chefe do Executivo que seja feita manutenções e reparos nas estradas que ligam o bairro Três Barras ao bairro Ribeirão de Santo Antônio. Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcide José Ribeiro, Jéssica de Carvalho, Diego Felipe Borges. Agora, em discussão, o requerimento... Discussão requerimento número 11 de 2020, que requer cópia de licitação de transporte para escavadeira hidráulica adquirida pela Prefeitura Municipal. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ederson. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, ouvintes da Rádio Verde Vale e internautas que nos acompanham. Esse requerimento é uma solicitação de munícipes que não tiveram conhecimento da licitação para o transporte da tal escavadeira. Eles foram convidados pela parte do executivo da prefeitura a participar, mas não tiveram conhecimento de quando houve a licitação e de como foi feito. Eles nos solicitaram uma cópia dessa licitação para que mesmo pode avaliar se foi feito corretamente e que dê condições de todos participar numa próxima oportunidade. Obrigado. Coloco em votação o requerimento número 11 de 2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 12 de 2020, que requer que seja fornecido a esta Casa de Lei o extrato dos últimos 12 meses dos gastos com cartões que foram feitos pelo setor financeiro da Prefeitura. Está em discussão. Peço uma palavra. Com a palavra, vereador Ederson. Essa foi uma denúncia que recebemos de forma informal, que estava havendo gastos abusivos por parte do setor administrativo da Prefeitura com cartões. Não vou falar todo o contexto do que chegou até a gente, mas tal requerimento visa prevalecer aqui a transparência do ato do Executivo. Tal assunto foi nós até procuramos o senhor prefeito, conversamos com eles, ele apontou que não havia nenhuma irregularidade, que todos os gastos ali eram feitos somente com autorização dele. Mas mesmo assim, fomos informados que os gastos eram abusivos, que eram exorbitantes, que sem necessidade nenhuma, que muitas vezes a pessoa procura um remédio e não tem, mas tal pessoa da prefeitura podia ter esses gastos abusivos dentro da prefeitura, que isso é errado. Então, com esse extrato, nós podemos avaliar isso
corretamente se realmente esses gastos estão sendo feitos abusivos ou não. Obrigado. Está em discussão o requerimento número 2 de 2020, que requer informações que requer que seja fornecida a essa Casa de Leis extrato dos últimos 12 meses com gastos com cartão que foram feitos pelo setor financeiro da Prefeitura. Está em votação. Quem for favorável permanece sentado. Quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 13 de 2020, que requer... 13 é o requerimento de urgência do projeto. Requer a mesa, ouvido plenário, a tramitação do regime de urgência sobre o seguinte projeto de lei número 4 de 2020. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário que se levante. Está aprovado por 6 votos a 2. A palavra está livre dentro do expediente. Com a palavra, vereador Ederson. Nós estamos encaminhando uma indicação aqui, melhorias na rua Campo Grande, nas proximidades das residências número 274. Ali na Vila Cruz, onde tem um mini mercado lá em cima, um mercado lá em cima. Ali tem um trecho que a rua ela é mais estreita que a rua normal. E quando para veículo de um lado ou de outro, fica praticamente impossível um carro passar. O pessoal reclama bastante ali, porque fica aqueles passinhos estreitos. Existem motos que passam em alta velocidade ali. Se tem uma pessoa que sai atrás de um carro e entra na rua, já houve relatos de vários riscos de atropelamento. O pessoal de lá nos procurou, informou, mostrou o problema. Eu tive lá, tem foto em anexo aqui. Você está subindo, tem carro descendo, você não passa. Você vai descer, tem carro subindo, não passa. No horário de pico ali, por volta das 5, 6 horas da tarde, é um transtorno. A gente não acredita o que acontece naquele pedacinho de rua. Mesmo agora, com a pandemia, com o movimento menos de pessoas, como ali existe um supermercado que está funcionando, ainda existe trânsito e ainda existe problema. Em épocas normais, então, o pessoal notificou que se precisar colocar uma linha amarela para proibir de estacionar de um lado da rua, eles estão de acordo, porque do jeito que está lá, realmente não tem condição e é de se preocupar muito. A prefeitura precisa intervir. A gente viu tantas alterações de trânsito aí que muitas vezes justificado por nós desnecessária, e uma simples melhoria no local lá, com certeza vai melhorar muito a segurança de quem por ali trafega. Obrigado. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Silas. Boa noite a todos. Eu queria comentar sobre a indicação 52 da minha autoria. É sobre um bueiro, construção de um bueiro na rua Dom Antônio José de Melo. Esse bueiro foi pedido, já vem pedido, o nobre colega Diego já pediu, nós pedimos, mas está um transtorno lá para eles lá, a falta desse bueiro. Né? Quanto mais nem chove, junta, empoça a água lá, se lava para cima as casas, lava as calçadas lá, empoça a água, nem mesmo quando não está chovendo, fica poça d'água na porta das casas lá. Então eles estão pedindo, ver se o prefeito consegue, já estamos pedindo isso aqui, de meio de urgência, fazer esse bueiro para nós lá. A outra indicação é a tapação de buraco na entrada do bairro Ribeirão de Santo Antônio lá. Está muito ruim a entrada do bairro, o asfalto está cheio de buraco, você vai entrar no bairro, tá crítico a entrada lá. E a outra indicação minha, 54, é manutenção na estrada que liga as Três Barras no bairro Ribeirão de Santo Antônio. A estrada a gente sabe que a chuva estragou, está fazendo para todo lado, mas nós é um bairro distante, então a estrada muito ruim lá complica. Então estamos pedindo arrumar, nem só das Três Barras de Vinolândia, não, está em geral. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alcides. Eu só queria acrescentar, eu também assinei essa indicação
do Silas, na Dom Antônio J. de Mello. Nós fomos lá já ver as formas para resolver o problema lá do bueiro. É incrível, tem os lugares para escoar a água, mas quando chove demais não consegue, porque a água não vai, ela não consegue descer. Então o que ficou mais acordado ali? Da próxima recap que for fazer, os técnicos, juntamente com o Vivarelli, teve lá, eles mediram tudo, de fazer um recap um pouco mais alto para o lado de cima, só uma fita, para que ela escorra para o lado de cá, porque não entre nas casas, para defender essa... Então, aqui só da calçada, ela acaba escoando pelo bueiro, e a outra joga para a rua, para o lado de baixo. Vai se tentar, me parece, dessa forma, né? E a gente está no aguardo aí de chegar essa... Algumas verbas já foram liberadas, mas o dinheiro ainda não, né? Vamos aguardar. Não havendo mais oradores, passaremos para a ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 4 de 2020, de 31 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir em sua contadoria um crédito adicional especial e dar outras providências. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, secretários, nobres pares desse plenário, público aqui presente, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, seguidores da nossa página Trabalhando por Divinolândia, muito boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos acerca desse projeto de lei número 4, de 31 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional especial e dar outras providências. Gostaria de ler a justificativa desse projeto, que ele é uma propositura, né, que foi encaminhada pelo chefe do Poder Executivo e está solicitando a tramitação sob regime de urgência especial, né, de acordo com as normas regimentais. Essa urgência especial acabou de ser aprovada aqui no plenário desta casa, né, que a solicitação, o pedido de urgência da Prefeitura tem que ser deliberado por esse plenário, né, e foi feito desta forma. Ressaltar aqui meu voto contrário, né, à tramitação desse projeto em regime de urgência, porque entendo que, quando eu entrar no conteúdo do projeto, vocês vão identificar que isso era previsível, inclusive já poderia ter se organizado e ter mandado anteriormente, se é que agora existe uma demanda, para que não precisasse ferir ritos ordinários do plenário desta casa com a maioria dos projetos que tramitam aqui, né? Então, eu acredito que isso é uma falta de organização do chefe do Poder Executivo, com relação, e também da autarquia previdenciária, porque esse projeto ele é específico das dotações de crédito adicional suplementar da autarquia previdenciária, que é o regime jurídico próprio de previdência dos servidores municipais. Então, a justificativa do senhor prefeito é a seguinte: encaminhamos aos nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional especial e dar outras providências. Referido projeto visa adequar o orçamento do Instituto de Previdência do município de Divinolândia com a portaria conjunta número 2 de 2017 da Secretaria do Tesouro Nacional, a qual determina a criação de uma despesa específica para outros serviços de terceiro, tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica. Com os efeitos, por se tratar de matéria de interesse do Instituto de Previdência do município de Divinolândia, para fins de adequar seu orçamento vigente à nova regra acima mencionada, solicitamos que a sua apreciação se faça em regime de urgência especial. Nós tivemos, né, o mesmo apontamento com relação à auditoria anual de contas
relacionado às contas do Executivo, posteriormente também relacionados às contas do Legislativo, para que fosse criado, né, dentro das dotações orçamentárias, uma fonte, né, que é a fonte 4, recursos próprios da administração indireta, no caso específico aqui, né, é fonte 4, porque trata-se de uma autarquia previdenciária, né, um órgão autárquico, né, autônomo, independente, dentro da circunscrição municipal. Então, essa fonte 4 se aplica aos regimes jurídicos autárquicos no que tange às dotações orçamentárias, né? Então, essa recomendação é uma recomendação que também foi adequado aqui no Legislativo, também foi adequada no Executivo, através de legislação específica. E o que me chama a atenção é que quando, da justificativa do projeto, o senhor prefeito fala o seguinte, para se adequar à nova legislação mencionada, né? Fala assim, com os efeitos, por se tratar de matéria de interesse do Instituto de Previdência do município de Dimolândia, para fins de adequar seu orçamento vigente à nova regra acima mencionada. A regra de 2017, essa portaria conjunta, né, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então não é uma nova regra, é uma regra lá do ano de 2017. Totalmente previsível quando da elaboração da peça orçamentária. Portanto, era possível a sua criação, mesmo porque nós já havíamos legislado sobre isso na esfera legislativa, e em se tratando das dotações orçamentárias desta Casa de Leis, como também na esfera do Executivo, que nós já tínhamos feito essa adequação dentro da lei orçamentária e da lei de diretriz orçamentária da Prefeitura. Então, o Instituto de Previdência teve tempo suficiente para também adequar as suas dotações orçamentárias na mesma linha e no mesmo tempo que fez a Câmara e fez a Prefeitura. Então, eu entendo por que eu votei contra o regime de urgência dessa propositura. Porque nós estamos falando de uma portaria em conjunto lá da Secretaria do Tesouro Nacional de 2002. De 2017. Então, portanto, não teria tem sim uma falta de planejamento, né, dos gestores da autarquia com relação a essa questão da elaboração do seu orçamento. E era totalmente previsível quando da elaboração da peça. Portanto, entendo que essa propositura poderia tramitar pelas vias ordinárias, não havendo desgaste da sua tramitação pelo regime de tramitação de urgência especial. Era isso, senhor presidente, mas sou favorável à propositura. Não havendo mais discussão sobre o projeto de lei número 4/2020, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 2 de 2020, de 28 de fevereiro de 2020, que modifica o regime próprio de previdência social do município de Divinolândia, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019, na forma que especifica. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, essa propositura, né, de número 2, de 28 de fevereiro de 2020, também refere-se à autarquia previdenciária, né? Modifica o regime próprio de previdência social do município de Divinolândia, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, na forma que especifica e dá outras providências. Gostaria de fazer alguns comentários para você, servidor público que está nos acompanhando, né? É importante que o nosso posicionamento aqui, né, faço aqui minhas palavras, né, com relação ao projeto. Esse projeto ele tramitou na sessão ordinária do dia 4 de abril, né, do dia 17 de março, né, na última sessão ordinária que essa Câmara realizou, e foi votado, né, em primeira votação. Eu me manifestei contrário a esse projeto, continuo o meu posicionamento contrário a esse projeto de lei. Quero dizer ao servidor público que a sua alíquota previdenciária vai aumentar
de 11% para 14%. Portanto, eu, enquanto vereador, voto contra esse projeto de lei. É importante estabelecer a verdade com relação a esse projeto, né? Todos os reflexos que possa ocasionar a não aprovação dessa matéria em discussão na Câmara nesse momento, poderia ser verdade, pode ser verdade, se nós tivéssemos um embasamento do cálculo atorial. Né? Antes da sessão, ainda perguntei ao senhor presidente se, porventura, poderia ter sido encaminhado pela autarquia previdenciária a atualização do cálculo atorial. Somente com a atualização do cálculo atorial será possível, né, pelo menos assim, a realidade no papel, né, daquilo que realmente, de fato, nós temos com relação ao déficit do Instituto de Previdência do município de Divinolândia. Porque até então tem supostos, né, supostos posicionamentos de que os déficits não são equacionáveis. Mas não dá para a gente se posicionar a favor, pelo menos eu aqui faço, né, coloco o meu posicionamento nesse projeto de lei, não dá para votar a favor desse projeto sem que tenha a atualização do cálculo atorial. Isso é imprescindível para ser votado, porque a emenda constitucional 103 de 2019, em sua redação que trata da alíquota previdenciária, ela fala que é obrigatório a instituição da alíquota previdenciária em 14% para regime jurídico próprio, o qual tenha déficit e que esse déficit não seja equacionável. Então, por mais que tenha, né, uma presunção de que os déficits não sejam equacionáveis, eu gostaria de ver isso no papel. E eu acredito, senhor presidente, que é uma falta de respeito com a gente, enquanto legislador, mandar um projeto de lei que, ao meu ver, ele falta justificativa com relação à parte técnica, né? Como nós estamos tratando de uma emenda constitucional aprovada lá em novembro, né, nós já discutimos aqui na sessão anterior com relação a essa questão, mas, por exemplo, se nós temos aí o mês de referência, o ano de referência, o mês referência para atualização do atorial, que é em abril, prevendo essa possibilidade da alteração da alíquota, o Instituto de Previdência já deveria ter entrado em contato com quem presta assessoria atuarial ao fundo, para que esse cálculo fosse, então, atualizado quando da elaboração do projeto e viesse a esta Casa Legislativa completo, com o atuarial. Porque talvez eu poderia até ser convencido de votar a favor, de repente, porque também eu acho que temos que ser coerentes aqui. Né? Não vamos também nos posicionar contrário a uma questão constitucional, mas nós aqui, enquanto legislador, e o servidor público do outro lado, né, estamos sendo desrespeitados pela prefeitura, principalmente, porque a prefeitura não deu ampla publicidade nisso. Né? Nós já comentamos que foi feita uma reunião para discutir isso, inclusive uma reunião que foi elaborada, que foi assim, foi provocada pelo presidente desta casa para tratar do assunto. Então, assim, pela importância do projeto, pelo impacto que isso traz à folha de pagamento, né, aos servidores, né, à remuneração dos servidores públicos, eu, né, acreditava que seria melhor divulgado, porque, como eu disse, né, um dia depois da votação desse projeto de lei, né, vários servidores públicos me ligaram perguntando sobre o projeto de lei, né, porque um falou para o outro e assim por diante. Então, as informações de atos oficiais, né, de matérias oficiais, tratada entre executivo e legislativo, tem que ser amplamente divulgado pelos veículos oficiais de comunicação. Não pode simplesmente, vou mandar para a Câmara lá, aí vai dar o prazo que é imposto por lei, que esse prazo pode trazer retaliações com relação à transmissão de recursos do governo federal, né, para o município de Divinolândia, e isso impactará significativamente. Os vereadores ficam numa situação difícil lá e vão votar. Né? Eu acredito que aqui ninguém está com má intenção com relação a esse projeto de lei. O que está acontecendo aqui, eu quero que o meu ponto de vista seja respeitado, o porquê que eu estou votando contrário a esse projeto de lei,
é por conta da forma que ele está sendo imposto, né? Pelo prazo que essa propositura está tramitando, pela seriedade da matéria, né? Pela significância dessa matéria, e também por isso não ter sido divulgado aos servidores, né? E também com relação ao atuarial não atualizado. Então, ao meu ver, o projeto ele deveria trazer, né, o cálculo atuarial atualizado, portanto, ficaria demonstrado claramente aí se o déficit é equacionável ou não. Então, por esses motivos, eu já manifestei contrário na última votação desse projeto. Hoje, mais uma vez, quero me manifestar contrário novamente, né? Fazer sim aquele cálculo que o servidor público teve 3,63% de aumento, e esse projeto ele vai aumentar em 3%, portanto, aumento real, né, será de 0,63% ao servidor, né, se aprovado for. Quero também fazer aqui um comentário a respeito do vídeo, né, do colega vereador Dr. Edson, que falou sobre o voto de oposição, né? O voto meu, né, se referindo a mim e ao Ederson, como os dois vereadores de oposição, né, eu acredito que na condição de oposição nós contribuímos muito para esse mandato, né? Se quiserem, a gente está disposto a conversar sobre as conquistas, as coisas que conseguimos para o nosso município, sem olhar bandeira partidária, trabalhando para o nosso município, sem enxergar quem estava na prefeitura, né? Sem ver a pessoa do prefeito, e sim o cidadão, e sim a melhoria dos serviços públicos, e sim dinheiro para investimento dentro daquilo que o município não tem recurso para fazer, que nós fizemos com emenda parlamentar de deputados, e fazemos, e vamos continuar fazendo. Então, esses vereadores de oposição citados no vídeo do colega, que eu respeito muito aqui, vereador Dr. Edson, soou um pouco assim, ofensivo a nós, porque é o posicionamento nosso, né? Contrário ao projeto, pelos motivos já elencados aqui, mas quando a gente coloca como oposição, talvez tem muitas câmaras por aí que os vereadores realmente trabalham na oposição, onde até aquilo que é bom para o município é rejeitado por questões políticas. Aqui, eu convido qualquer pessoa da população a vir nesta Casa Legislativa e perguntar aqui qual projeto que era bom para a população, que trouxe melhorias significativas para a população, que foi rejeitado por mim ou pelo vereador Ederson. Não tem. Não tem. O que a gente se posicionou contrário eram assuntos que, no nosso ponto de vista, respeitando dos colegas, não trouxe benefício à população. Talvez necessário? Talvez necessário, mas não sentimos na obrigação de votar. E respeitamos os votos dos colegas com relação a essas matérias, mesmo assim. Agora, com relação à Previdência, esse aumento da alíquota, eu, mais uma vez, me posiciono contrário, quero deixar claro aqui para o servidor público que está nos acompanhando, pelos motivos que eu falei, pela questão do atuarial, pela questão da divulgação, pelo prazo da tramitação dessa propositura. Então, não dá para ser favorável. Foi uma falta de respeito com o servidor público e com a gente também, legislador, aqui, enquanto vereador. Então, era isso. Meu voto é contrário, mais uma vez, à segunda votação desse projeto. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ederson. Mais uma vez, quero me manifestar contrário a esse projeto. Nós todos tivemos aqui em reunião com o diretor do Instituto e ele nos informou que esse projeto passaria a valer 3 meses após a sua aprovação, não 90 dias. Então, nós temos a sessão hoje, sessão de dia 21. Se ele fosse votado dia 21, não implicaria em nada a prefeitura, falando que o funcionário não ia receber salário, que o FNPN do município não ia receber. Isso não muda em nada, sendo votado hoje ou votado dia 21, segundo informações do diretor do nosso instituto. E eu não voto achando. Você acha que o nosso instituto apresenta déficit? Eu acho, mas no papel, né? Eu queria que o instituto tivesse a sensibilidade de não mandar esse cálculo atuarial atualizado, para que sim a gente vota. Se o instituto realmente, no papel, prove para a gente que ele apresenta o déficit, aí é lei, é obrigado, tem que ser votado. Se o nosso instituto não apresenta, ele não entra nessa lei, não tem necessidade. Então, é importante
que esse cálculo autorial venha junto com o projeto para os vereadores de ciência. Para quem está lá no Instituto, é fácil. Agora, para os servidores públicos e para os vereadores que não estão lá dentro, não é simples assim. Então, não podemos votar achando, temos que votar na certeza. E hoje nós não temos esse cálculo autorial. Outra coisa que funcionários públicos, assim como o nobre colega Dr. Edson nos procurou, me fez a tal pergunta. O Instituto hoje apresenta déficit por conta que a população está vivendo mais, por N fatos, ou por conta do alto nível de percas em aplicação de alto risco? Nós sabemos que hoje, com a crise do coronavírus, o instituto que tem aplicação em alto risco está tendo uma perca muito grande. Por que essa perca? Por causa da aplicação, esse déficit é por conta que as pessoas estão vivendo mais ou por aplicações que estão sendo feitas de alto risco e o instituto, ao invés de ter lucro, está tendo prejuízo. Vamos pedir essa informação por aqui, mas chegou até a mim, por funcionários públicos, que o Instituto vai perder 1 milhão. 1 milhão. Funcionários públicos que recebem o mínimo, pagam quanto? Vão ter que pagar quantos anos para ressarcir esse 1 milhão? Temos que avaliar. Essas aplicações vão dar lucro ou estão dando prejuízo? Vamos pedir dos últimos 24 meses, vamos avaliar, vamos dar ciência aos funcionários públicos. Nós temos que votar, ter consciência e defender os funcionários públicos. É assim que nós trabalhamos. Eu acho que, respeito muito o nobre colega Dr. Edson, somos amigos, mas a colocação dele que nós votamos contra os servidores públicos, eu entendo muito pelo contrário. É preferível pecar pelo excesso do que pela falta dela. No caso do projeto, vamos pedir, vamos juntar todo mundo, vamos pedir o cálculo autorial antes de votar, vamos avaliar se essas aplicações de alto risco está trazendo prejuízo ao Instituto ou não, porque é dinheiro de pessoas que recebem o mínimo que estão pagando e que são da aposentadoria deles, dos próprios servidores. Cabe à Câmara batalhar, olhar, ver, defender, porque não é a primeira vez que isso acontece. É compensatório fazer essas aplicações de alto risco ou não? Esse déficit é por conta desses milhões que o Instituto está perdendo por conta de alto risco, é porque as pessoas estão vivendo mais. Temos que avaliar. Vamos avaliar, vamos procurar e vamos defender nosso servidor público. É assim que nós trabalhamos. Obrigado. Peço palavras, presidente. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu só gostaria de dizer que os 2 vídeos que eu fiz foi de forma voluntária, profissional, com muita coragem, porque não é qualquer um que faz, visto que aqui ninguém fez um vídeo. Eu fiz 2. Então precisa ter cor roxa para fazer um vídeo desse. Quando você põe na mídia, você está sujeito a tudo. Quando foi comentado num vídeo, em primeiro lugar, respondendo ao questionamento dos 2 nobres edis, que houve 2 votos de oposição, houve 2 votos de oposição, sim. Foi opiniões divergentes, opiniões contrárias à maioria aqui. Isso a gente chama de oposição em legislatura. Só que em nenhum momento, quando eu coloquei no vídeo, eu tive a intenção de faltar o respeito com vocês 2 nobres edis. Eu acho que nós estamos em democracia. Eu fiz um vídeo e falei isso. Vocês podem fazer um vídeo e falar que da situação. Agora, que diferença tem oposição de situação em democracia? Se fosse assim, a Assembleia, o Senado, não teria tantas divergências. Então, gostaria só de ressaltar que em nenhum momento eu tive a intenção de ofender vocês nobres edis no vídeo. O vídeo foi feito exclusivamente em forma de esclarecimento. Existia, e eu trabalho com uma rede pública grande,
tanto o hospital como o posto de saúde, e a gente vê os comentários dos funcionários da prefeitura. E todos apavorados. Então eu fui saber e fiz o vídeo. Mas sem nenhuma intenção, volto a insistir, de ofender ninguém aqui. Gostaria de ressaltar, senhor presidente, a todos que estão me ouvindo, que eu sou o único vereador que é funcionário. Então é minha obrigação tentar esclarecer. Imaginem vocês aqui se em julho não vier o repasse da verba do fundo de participação e não tiver grana suficiente para pagar o salário dos funcionários. O prefeito vai falar, foi a Câmara. Funcionários, vocês vão lá na Câmara, vão perguntar para os vereadores. Aí eles vão vir aqui, vereador Paulo, vereador Edson votou contra. Justificaram. E nós, como que vamos ficar? Quem que vai defender nós em julho? Então, a mesma preocupação minha como funcionário é a mesma preocupação de um funcionário que ganha uma referência baixa na prefeitura. Vocês imaginem um funcionário que depende só exclusivamente da prefeitura com uma referência baixa, um salário baixo. Não é preocupante para ele? Ele não quer nem saber se quem votou a favor, de quem votou contra. Ele quer no fim do mês ter o dinheirinho dele lá, que sustenta. E é essa a minha preocupação como funcionário e como vereador que fui eleito. Eu não estou aqui para ofender nenhum vereador. Não estou aqui para falar a oposição ofendendo, jamais. Foi uma maneira que eu encontrei, uma palavra talvez, não sei se colocada de forma errada, mas eu peço desculpa se foi interpretado desse jeito, mas não foi minha intenção. Mas eu gostaria de dizer que a preocupação minha é com quem trabalha no dia a dia com tantos funcionários. Muitos. E muita gente que vai buscar receita no posto de saúde e eu estou lá. Então, gente, eu acho que de 11% para 14% não deixa de ser ruim para o funcionário essa perda de 3%. É muito ruim. Mas somos a única cidade que vai ser votado isso? 2.300 municípios vão ter que votar isso. Não podemos esquecer, inclusive estava no vídeo, quem ouve, quem viu, que o nosso prefeito, preocupado com isso, pôs um projeto que nessa Câmara foi votado na sessão anterior, de 3,63% de aumento. Não foi assim? Ou estou enganado? E essa Câmara aprovou. Então, de uma certa maneira, como o vereador Paulo colocou na última sessão, esses 3,63% na verdade está sendo aumentado só 63%, porque o 3% está compensando de 11% para 14%. E ele tem razão. Só que a gente tem que ver o impacto disso. O prefeito aumenta 3,63%, o funcionário vai descontar mais 3%. Então 3 compensa 3. Então, na verdade, o funcionário só teve, na verdade, um aumento de 0,63%, igual o Paulo falou. É bom? É ruim. Eu devia ter bastante aumento. Hoje está devasado tudo. Agora, gente, eu estou preocupado com o recebimento do salário. Isso aqui é um projeto que mexe com o funcionário. E eu sou funcionário. Vocês têm que entender o meu lado. Eu aqui, de uma certa maneira, estou representando 460. Estou no grupo dos 460. É lógico que eu não estou representando todos eles, mas é uma maneira de dizer. É a minha classe. Então, eu acho importante esse projeto votar para ser evitado tantas retaliações, que ninguém vai saber explicar, que ninguém vai ter possibilidade de defender. Nós não vamos conseguir sair nas ruas em julho, agosto, se isso aqui não for aprovado hoje. Então, meu voto, respeito a opinião de todos os nobres edis, para encerrar, meu voto é o mesmo da sessão anterior, respeitando a decisão de todos vocês
que ainda restam para falar ou para votar. Só isso, senhor presidente. Peço a palavra. A palavra, vereador Ederson. Ao nobre colega doutor, que jamais vamos ficar discutindo aqui questões pessoais e políticas, por conta que nosso trabalho tem que ser muito maior, tem que ser voltado à Divinolândia. É lógico que quando nós teremos opiniões divergentes, são opiniões opostas. Nós só questionamos na maneira que foi colocada no vídeo, que nos colocou como oposição aos funcionários públicos, e muito pelo contrário, né? Nós, às vezes, podemos pecar pelo excesso de preocupação com o mesmo, como assim o senhor é. Nós sabemos aqui, nós estávamos todas na reunião juntos, se o projeto for votado hoje ou for votado o dia 21, não implica nada lá em julho, que ele vai funcionar, ele só vai passar a valer 3 meses após. E nós gostaríamos que até o dia 21, esse cálculo autorial chegasse em nossas mãos, para nós votarmos com certeza. Porque se o Instituto não apresentar o déficit, não teria necessidade de aumentar de 11 para 14. Então, a nossa posição é excesso de preocupação. Podemos votar até o dia 21 e ter esse cálculo em mãos? Podemos. Por que não? Respeito a opinião do nosso colega, quer votar já. Se o senhor acredita que firmemente, sem estar no papel, que o Instituto tem esse déficit, nós temos que respeitar a opinião. São opiniões divergentes. Mas só peço que o nobre colega entenda um pouco mais do nosso posicionamento, que é um excesso de preocupação, né? Por conta que, assim como o senhor também paga, nós temos que preocupar muito com este instituto, porque é o futuro dos nossos trabalhadores de hoje. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei complementar número 2 de 2020, de 28 de fevereiro de 2020, que modifica o regime próprio de previdência social do município de Divinolândia, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019, na forma que especifica. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovado por 6 votos a 2, votos contrários do Paulo e do Ederson. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 14 de fevereiro de 2020, com a emenda modificadora número 1 de 2020 ao projeto de lei 02 de 2020, que dispõe sobre a alteração da referência salarial que especifica e dá outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, a palavra está livre para explicações pessoais. Peço a palavra, senhor vice-presidente. Concedo a palavra, senhor presidente. Gostaria de comentar, hoje é dia 7 de abril, hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E que momento que a gente vai comemorar esse Dia Mundial da Saúde? Esse Covid-19 aí vem deixando o pessoal extremamente com medo, uma sensação de insegurança que vem passando. É muita coisa falada na mídia, é muita coisa falada em rede social, e a gente não sabe o que acreditar. Nesse Dia Mundial da Saúde, a gente tem que valorizar o pessoal que trabalha na frente, principalmente agora no combate ao Covid-19. Temos que valorizar a limpeza do hospital, do centro de saúde, funcionários da cozinha, copeira, as merendeiras, funcionários da manutenção do hospital, do administrativo, faturamento, jardineiro, financeiro, recepcionista, lavanderia, enfermagem, equipe médica. Não é só a equipe médica, a equipe de enfermagem que está de frente. É uma estrutura que está de frente. E fica aqui meu agradecimento a todos os profissionais da saúde de Divinolândia, do mundo inteiro, porque essa doença não está só no Brasil. Ela está no mundo inteiro e a gente precisa unir forças para conseguir vencer essa batalha.
essa guerra, porque eu considero como uma guerra. Trabalho no pronto-socorro, assim como o nosso colega Dr. Edson, e a gente sabe o sentimento de medo que a população passa. Eles ligam no hospital perguntando se pode subir, às vezes com muita dor. Divinolândia, graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado de Covid 2019, e espero que continue assim. Espero, já falei com o prefeito municipal sobre o fechamento das entradas de Divinolândia. Eu acho que seria de extrema importância para a gente não... Que o vírus a gente não vai conseguir 100% deixar de o vírus entre, mas a gente pode tentar fazer que dificulte um pouco mais para que ele venha no nosso município. E se ele vier ao nosso município, o hospital está montando 2 leitos de urgência, tem 3 leitos de isolamento. Fica aqui meu agradecimento à equipe do hospital que está montando esse aparato. Temos aqui o Dr. Edson, que vai trabalhar, é um médico que vai ficar, está de sobreaviso nisso, e está lá. Outra coisa que eu gostaria de comentar, a Câmara Municipal, no final do ano a gente devolve uma quantia, que é o que sobra do 12º. A Câmara Municipal, eu com novos colegas aqui, decidimos que a gente colocou à disposição da prefeitura um valor de R$50 mil. Caso o prefeito ache necessidade de ser usado esse dinheiro, vamos supor que ele queira usar R$5 mil, a Câmara já cedeu esse dinheiro, fiz um ofício, já está disponibilizado isso. Se o prefeito achar necessário, a gente vai disponibilizar esse dinheiro para tratar o Covid-19. E o fechamento das entradas é de extrema importância, na minha opinião. Eu fiz um levantamento junto ao Facebook, com o Instagram, deu uma repercussão boa de 80% da população gostaria que fechasse. Eu sei que o vírus, ele pode se manifestar em muita gente, 50%, há estudos que 50% do vírus ele é assintomático. Você está com o vírus, não tem uma febre, não tem uma coriza, não tem uma tosse, não tem nada. Mas você está transmitindo. O Mandetta, essa semana, autorizou o uso de máscaras. Eu acredito e peço para a população que use as máscaras de TNT, use. Vamos ficar em casa. O momento agora é de ficar em casa. Eu sei, existe aquele pessoal autônomo. É extremamente difícil isso, gente. É um momento difícil que a gente está passando. Na minha opinião, se a gente fecha as entradas da cidade, a gente consegue abrir um comércio na nossa cidade, mesmo que meia porta, um horário meio que agendado, nada de tumulto, nada de gente de fora vindo na nossa cidade. A gente precisa fortalecer o comércio local. Tem muito ambulante vindo aqui na nossa cidade. Vieram sábado ou domingo, se eu não me engano. Tava uma caminhonete com um abacaxi. A gente tem 3 ou 4 feirinhas aqui em Divinolândia. Temos o mercado que vende também frutas. A gente precisa fortalecer o comércio municipal para a gente preservar os empregos que a gente tem. A gente não pode perder emprego aqui na nossa cidade. A gente precisa preservar isso. Eu sei que o momento é ruim, mas graças a Deus não temos nenhum caso confirmado. Os que estão suspeitos, se Deus quiser, e Ele há de querer, vão ser negativados. E a gente vai passar por essa epidemia. E eu acredito muito nisso. Era somente isso e obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar esse momento, da palavra livre para explicações pessoais, fazer alguns esclarecimentos à população. O primeiro deles é o de
de um recurso de R$100 mil do nosso deputado estadual Roberto Moraes para a aquisição de um veículo tipo ambulância para transporte de pacientes. Esse recurso trata-se de uma emenda impositiva indicado ao orçamento de 2020 do governo do estado pelo deputado estadual Roberto Moraes. E essa emenda impositiva, no último dia 4 agora, né, no último dia 5, né, no domingo, porém contou no dia 6, foi autorizada para processamento pela Casa Civil do governo do estado de São Paulo. Então, com a autorização da Casa Civil para o processamento da emenda, da emenda impositiva indicada pelo parlamentar deputado estadual Roberto Moraes, ela já automaticamente é encaminhada para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, para que o órgão regional, né, que é aqui a Diretoria Regional de São João da Boa Vista, DRS 14, também possa entrar em contato com o município assim que receber a demanda pela Secretaria, para que o município faça a indicação do objeto, né, faça o cadastramento do objeto, melhor dizendo, e para aprovação da proposta que será encaminhada pelo município, que é no valor de R$100 mil, né, o objeto, que será a aquisição de um veículo tipo ambulância para transporte dos pacientes de nosso município. Quero aqui fazer alguns agradecimentos. Primeiro deles, né, um agradecimento ao deputado estadual Roberto Moraes, que nunca veio em Divinolândia, não sabe só no mapa onde fica Divinolândia, porém, graças a uma solicitação, uma audiência que fizemos com ele em novembro do ano passado, já estava encerrando o período das indicações das emendas impositivas. Fomos aí, né, muito bem recebidos pelo deputado na ocasião, e ele prontamente se colocou à disposição do município de Divinolândia para atender a demanda que nós tínhamos como prioridade. Na ocasião solicitamos, né, um veículo tipo ambulância. Por que foi escolhido um veículo tipo ambulância? Tem muitas pessoas, né, por exemplo, no Facebook, quando nós divulgamos lá, colocou mais uma ambulância, Cidade das Ambulâncias. Quantas ambulâncias convencionais nesse atual mandato do prefeito Dr. Neif, chegou em Divinolândia? Por enquanto? Por enquanto, 2. Uma nossa, minha do vereador Ederson, e uma do presidente desta casa. Né? Que é as 2 ambulâncias que entrou no patrimônio público até a presente data. E quanto que não roda essas ambulâncias? Esses dias, né, eu estava em um comércio e chegou, mas a do SAMU não é convencional, né? A do SAMU é urgência e emergência, né? Mas tudo bem, é verdade. Chegou a ambulância do SAMU corrigida aqui, 3 ambulâncias que foi a instituição do SAMU, nós recebemos uma ambulância, um veículo, né, tipo ambulância de urgência e emergência, equipado para essa finalidade. Mas esse comércio que eu estava, chegou, né, o funcionário público com essa ambulância que nós entregamos oficialmente à prefeitura em dezembro de 2018. A prefeitura já tinha parado, já estava fechada, foi no finalzinho do ano. E eu fiquei assustado. A quilometragem dessa ambulância, que praticamente é uma das mais novas que temos aqui, né, na frota, está com 120 mil quilômetros rodado. Né? Então, quando a pessoa fala lá, poxa vida, olha... Quando a pessoa fala lá, mais uma ambulância, essa ambulância pode carregar seu pai, sua mãe, seu irmão, membro que você gosta, do seu amigo, da sua família, entendeu? E nós sabemos a importância disso, o tanto que isso é significativo para a estruturação da saúde pública municipal. E tem aí, né, agora, né, eu nem sabia, estou sendo comunicado pela mesa aqui, que uma ambulância maior que nós tínhamos, que era melhor, né, que foi conseguido pelo presidente aqui, sofreu um acidente aí e perca total. Então hoje nós temos 2 ambulâncias novas no município. Novas não, né? 2 ambulâncias que foi conquistada nesse mandato. Então, da forma que vai chegando o veículo, vai sendo substituídos os antigos. E quantos veículos, né, que não atende, por exemplo, a necessidade do cidadão, não tem ar-condicionado, não tem maca retrátil, não tem conforto para viajar. Hoje nós estamos trazendo veículos, né, que é praticamente igual o carro de passeio
que você tem na sua casa. Vai entregar aí, já foi entregue também mais uma van, né, que vocês conseguiram. Tem uma nossa que foi pedido, já licitado, estava com prazo de entrega, porém foi pedido aí prorrogação do prazo devido ao Covid-19, né? Então, daqui a pouco, né, mais um veículo tipo van para transporte de pacientes também vai chegar no município. Então, todo esses esforços que fizemos aqui, é para que você, cidadão, tenha conforto e dignidade quando precisar de um transporte público. Então, quando você vê a conquista de uma ambulância, por exemplo, como é o caso aqui que nós estamos discutindo, pense antes de criticar, porque de repente essa crítica sua amanhã pode pesar quando você precisar do serviço público, né? E nós sabemos a importância. Eu tenho uma tia que fez tratamento oncológico em Barretos. Quando ela fez esse tratamento lá, o que tinha para transportar os pacientes era uma perua Kombi, né? Mas era o que existia na época, né? Olha o tanto que modernizou dessa época para cá, né? A minha mãe fazia acompanhamento do tratamento dela em Barretos, e se andar 300 e tantos quilômetros aí numa Kombi, você imagina o tanto que é difícil, né? Hoje nós temos veículos, né? Conseguimos aqui, graças ao trabalho de todos os parlamentares aqui, veículos que é muitas vezes melhor do que o carro que nós temos, para o paciente ter dignidade quando, no momento de enfermidade, de vulnerabilidade da saúde, ele ter pelo menos conforto para viajar. Então é nisso que nós estamos pensando. Então, nesse contexto, eu queria agradecer ao deputado Roberto Moraes, que mesmo não conhecendo o nosso município, somente pelo mapa, né, prontamente atendeu a solicitação minha do vereador Ederson, e que daqui a pouco isso vai ser uma realidade aqui no município. E também dizer assim, que a emenda não é do dia para a noite, você fica muitas vezes um ano, até mais que isso, para conseguir, né? Então isso é importante ressaltar também. E fazer um agradecimento especial aqui à Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do Antônio Carlos Rizek Maluf, o Malufinho, que é o secretário-chefe da Casa Civil, toda a equipe da Casa Civil, Dr. Martelli, Dr. Júnior Dourado, pessoas que nos ajudam demais na liberação dessas emendas, né? Porque é importante que não somente a indicação do deputado, mas o processamento dessa emenda junto ao governo também tem que fazer que as coisas caminhem e aconteçam. No mesmo contexto, também queria colocar aqui para a população que nos acompanha, né, que estamos trabalhando para conseguir outros recursos também que já estão indicados. Então, a Casa Civil tem feito um esforço enorme para ajudar as demandas de Divinolândia. Não minha, do vereador Ederson. As demandas de Divinolândia têm tido uma seriedade e uma tratativa diferenciada no governo do Estado de São Paulo, através dessa importante equipe da Casa Civil do governo do Estado. Também eu quero aqui comentar que eu encaminhei um ofício, né, ao prefeito, juntamente com o vereador Ederson, na data de 31 de março, que eu gostaria de ler. Ofício especial de 31 de março de 2020. Excelentíssimo senhor prefeito, saudando-o cordialmente, venho respeitosamente, através do presente, apresentar o que segue. É de conhecimento de Vossa Excelência a crise internacional que passa o Brasil em razão do coronavírus, Covid-19, cujos métodos de prevenção vêm sendo recomendados pelas autoridades de saúde, dentre elas a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde. Neste momento delicado porque passa o nosso país, o gestor público em exercício não pode poupar esforços no sentido de cada vez mais prevenir a propagação do vírus Covid-19 em nossa comunidade. Com efeito, está sendo noticiado pela imprensa regional e registrado pelos órgãos oficiais vários casos de contaminação do Covid-19 em municípios limítrofes ao nosso, e que enseja um cuidado ainda maior face à população circulante. Por conta dessa pandemia, inclusive, Vossa Excelência foi obrigada a decretar estado de emergência no município, estabelecendo medidas urgentes e emergentes para a prevenção da população, chegando mesmo a decretar o fechamento do comércio local, dentre outras medidas. Diante deste cenário, com o objetivo único de aumentar ainda mais a prevenção do vírus, a nossa comunidade indica a Vossa Excelência o estabelecimento de barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade,
assim como o fechamento das secundárias de forma a controlar o acesso da população circulante, visando a prevenção do Covid-19 ao nosso tão querido povo divinolandense. A barreira sanitária ou triagem sanitária vem sendo adotada em inúmeros municípios, dentre eles muitos municípios limítrofes, os quais indicamos seguir o exemplo a benefício do nosso povo. Uma crise de saúde local relacionada ao Covid-19 poderá ensejar um caos no sistema de saúde, dadas as precárias condições materiais da saúde local, a exemplo das outras cidades. Ainda com relação ao coronavírus, Covid-19, sugiro a Vossa Excelência que estude, através de estudo de impacto, a possibilidade de suspensão temporária dos impostos de competência do município. É de conhecimento geral que esta crise sanitária vem causando estragos econômicos relevantes com reflexo à nossa cidade. Entidades privadas e órgãos de governos vêm suspendendo, replanejando os recebimentos fiscais para abrandar os efeitos desta crise, estabelecido pela pandemia. A saúde do nosso povo divinolandense é bem supremo e não pode ser relativizada, motivo pelo qual sugiro a Vossa Excelência a criação de triagem, barreiras sanitárias, assim como a suspensão temporária dos impostos, taxas de competência do município, após o competente estudos de impacto. Certo que nosso pedido será atendido, aproveitamos o ensejo para renovar nossos préstimos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereadores Paulo Roberto Aureliete e Ederson Luiz Trevisan. Este ofício que fizemos ao prefeito, que tivemos aí o auxílio da secretaria desta casa, foi protocolado no dia 1º de abril, né, junto ao protocolo oficial da prefeitura, e por enquanto medida nenhuma com relação a essa matéria foi adotada. Espero que o senhor prefeito esteja se organizando para atender, né, não o nosso pedido, como já bem colocado aqui pelo presidente desta casa, mas um pedido da população, né, diante da enquete realizada. E também a procura dos cidadãos com relação à exposição. Se você priva o teu comércio de trabalhar por medidas preventivas, né, de isolamento social, como que você não controla o fluxo de pessoas que vai entrar na cidade? A instituição da barreira sanitária, mais do que uma triagem sanitária para verificar, né, a saúde da pessoa que está circulando pela cidade, até mesmo da população local, né, ela tem um papel fundamental na preservação do comércio local, como já bem colocado também pelo senhor presidente. Né? No último domingo eu presenciei, o cara ofereceu para mim, na minha casa, o abacaxi. Né? E a população compra, acaba comprando, né? Mas isso é muito complicado, porque por quantas cidades esse ambulante andou, né? E quantos comércios estão privados de trabalhar, ao mesmo tempo, em contrapartida, a prefeitura não faz um controle de ambulantes que estão entrando na cidade. É óbvio que está entrando, porque a prefeitura, seja ela na realidade dos municípios da nossa região, não tem uma estrutura organizacional para fiscalizar isso nesse momento de pandemia, de emergência, de estado de calamidade que se instalou em todos os municípios, né, do Brasil, né, do mundo. Não tem mecanismo para exercer essa fiscalização se não for através das barreiras sanitárias. Tem que ser feitas as barreiras sanitárias. A população está pedindo isso. Eu vou chamar aqui de barreira sanitária. Pode ser chamado de epidemiológica, sanitária, da forma que instituiu o decreto municipal, né? Mas as barreiras sanitárias, vou colocar aqui barreira sanitária porque é o que eu pus no meu ofício, né? A exemplo de cidades que implantou. Ela traz vamos dizer assim, uma segurança maior para a população. Não é que isso vai evitar a entrada do vírus, mas vai trazer uma segurança maior e nós vamos estar menos expostos, né? Então, com relação a isso, também faço um pedido nesse ofício aqui, né, juntamente com o vereador Ederson, ao prefeito, para que ele estude a possibilidade de prorrogação dos tributos municipais, do pagamento dos tributos. Óbvio que isso tem uma responsabilidade fiscal que precisa ser avaliada. Nesse momento, eu não sei nem se isso seria possível, porque nós temos que concentrar os esforços e os recursos públicos para atender as emergências da saúde, né? Eu estou dizendo aqui, muito bem claro, eu não estou colocando isso de forma impositiva,
estou pedindo no ofício, com relação aos tributos, que seja feito o estudo de impacto orçamentário e financeiro, porque também você não pode abrir mão da tua receita em detrimento, de repente, de você atender às necessidades da saúde pública. E temos já uma previsão de 25% a menos do ICM. Isso é preocupante. O ICM vai ter uma arrecadação, pelo menos a previsão é de 25% a menos. Ainda que, né, quero aqui também fazer um agradecimento à CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que, em uma batalha junto ao governo federal, conseguiu que os orçamentos de abril, maio, junho e julho sejam pelo menos os mesmos que 2019. Pelo menos o mesmo valor repassado em 2019 seja garantido até julho, né? Então, eu acredito que isso, vamos dizer assim, em tese, ameniza um pouco o problema nesse momento, se bem que isso pode ter um reflexo lá na frente, que nós sabemos com a paralisação do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, que é a paralisação do comércio, isso terá reflexos monstruosos e significativamente. Então, com relação a isso, eu quero aqui fazer mais uma vez um pedido ao prefeito que faça as instituições das barreiras sanitárias ou epidemiológicas e que essas barreiras ajudem a fiscalizar esses ambulantes e como medida preventiva e respeito também ao comércio local que gera emprego, que traz desenvolvimento econômico, que gera renda ao município, que precisa ser respeitado com relação a esse fluxo de pessoas que entram em nosso município, muitas vezes com relação a ambulantes. Também eu quero fazer uma outra observação com relação à questão da pandemia do Covid-19, que é a instituição também de uma patrulha sanitária no município. Não adianta você trabalhar preventivamente e decretar medidas preventivas, como tem sido feito pelo prefeito, mas se isso ficar só no blá blá blá, só nas palavras. Tem que ter ações. Tem que ter efetividade, por exemplo, da vigilância sanitária nas ruas, fiscalizando quem está trabalhando. Não é porque os comércios essenciais podem trabalhar, que ao mesmo tempo você não pode fiscalizar para ver se ele está adotando as medidas preventivas. Não é penalizar ele, mas é conscientizar que o servidor que lá está trabalhando está exposto, o funcionário está exposto, muitas vezes se não adotar as medidas de prevenção. A população está sendo exposta, as instituições financeiras de crédito. Essa é uma preocupação veemente. Quando eu falo da prorrogação dos tributos, do pagamento dos tributos, que talvez isso seria uma medida de racionar as filas nos autos atendimentos dos bancos do nosso município. Hoje nós presenciamos na rua aqui o tanto de pessoas que estavam nos autos atendimentos. E é importante também destacar que o idoso, o grupo de risco, pelo menos, ele precisa comer, ele precisa pagar a sua conta. Não adianta a gente ficar criticando a pessoa que está na rua, gente. Você tem que entender a necessidade da pessoa que lá está, né? Eu acredito que a patrulha sanitária, a exemplo de municípios que vão implantar, alguns que já implantou, né, ela disciplina essas medidas preventivas efetivamente nas ruas. É isso que nós temos que fazer nesse momento. Não adianta o prefeito fazer um decreto bonito lá, falar sobre o decreto, mas não ter ação efetiva nas ruas para controlar isso. Então, essa situação tem que ser instituída no nosso município através de um decreto que regulamenta essa questão eu vou chamar aqui de patrulha sanitária, que é o que eu vi em outros municípios, né, exemplo de outros municípios, nada está sendo criado. Nós estamos copiando aquilo que está dando certo de outros municípios. Gente, a questão agora é saúde, né? Então não adianta a gente ficar preocupado com o que vai trazer de retaliação se amanhã nós tudo estiver morto. Nós temos que vencer esse vírus vivos, né? Sem perder entes queridos. E para isso vai ser fundamental essa triagem da barreira sanitária e também da patrulha sanitária nas ruas de nosso município, para conscientizar, cobrar da instituição financeira lá que ele coloque o álcool em gel, que ele faça a higienização nas mãos das pessoas que vão usar o autoatendimento, que ele evite aglomeração, que ele faça a demarcação na área externa das agências bancárias. Isso é fundamental nesse momento. E não adianta a gente fazer, mais uma vez, repito, um decreto bonitinho e publicar. Você tem que trabalhar com relação à prevenção disso aí. Então, peço ao prefeito que analise com carinho essa questão. Senhor presidente, queria também chamar a atenção, só para encerrar aqui, a questão dos prazos das proposituras. Né?
Você fala dos prazos, então, né? Desde dia 17/12 não tem resposta de nada nessa casa. Mas tem que tomar medidas, presidente. Tem que notificar, tem que encaminhar o Ministério Público, isso dá responsabilidade para ambos, para o senhor e para o prefeito, né? Então precisa chegar ao nosso conhecimento. E dizer também do recurso da Adriana Borgo, que é para o Hospital Regional, para custeio, no valor de R$100 mil, que está sendo trabalhado junto ao governo do Estado e brevemente será liberado, principalmente nesse momento difícil, que vai ajudar muito o hospital. Era isso, senhor presidente, agradeço as palavras, o espaço para pronunciamento das minhas palavras, agradeço aqui aos colegas, o público aqui presente, os funcionários da casa, os ouvintes da nossa Rádio Verde Vale FM, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara e os seguidores da nossa página Trabalhando por Divinolândia. Muito boa noite a todos vocês. Com a palavra, vereador Ederson. Alô, alô. Também quero fazer um comentário a respeito do nosso ofício a respeito das barreiras sanitárias. O que esperamos? Nós sabemos que todo mundo que está trabalhando passa na barreira sanitária. O que nós não queremos? É que a cidade vire uma cidade turística como refúgio agora, em momento de pandemia. Cada um faça a sua quarentena no seu município. É assustador a quantidade de pessoas de outros municípios que estão hospedados em nossa cidade. Uma barreira sanitária, o que ela faria? Perguntaria da pessoa de onde que ela está vindo, o que ela está vindo fazer. Você liberaria para a pessoa que realmente precisa passar, que é daqui, que está trabalhando, ou que está vindo trabalhar aqui, entendeu? Que tem o termômetro, que identifique se a pessoa está com febre ou não. Se a pessoa está com febre, você encaminha a pessoa para o hospital. Nós aqui sugerimos no grupo uma reunião com o prefeito quando surgiu essa pandemia de coronavírus, mas o prefeito está seguindo à risca o que precisa. Ele faz parte do grupo de risco e está evitando aglomeração e não se reuniu com esse legislativo. Mas nós também precisamos preocupar com a população. Nós também temos comércio aberto aqui, que é de extrema necessidade, mas não existe um decreto regulamentando como vai funcionar. Espaço, quantas pessoas pode entrar por metro quadrado, álcool em gel, máscara, tem que colocar isso tudo no decreto para os comércios que estão funcionando. E, inclusive, nós temos que preparar muito ao nosso município para quando o comércio voltar a funcionar. Porque depois, se voltar a funcionar e voltar a aglomerar tudo e perder tudo essa quarentena que foi feita, precisar fazer outra quarentena, o Brasil não aguenta, a gente não aguenta. Isso é muito, muito difícil. Outra situação, não adianta pensar em saúde só no momento de crise. Nós temos, esse é um projeto, isso é uma prova que temos que pensar sempre. Como o nobre colega Paulo falou aqui, nossas solicitações de recursos que estão chegando agora foram todas de 2019. Foram tudo antes da pandemia. Não sei se vocês receberam aqui no WhatsApp, nosso hospital solicitando qualquer ajuda, com alimento, com dinheiro, com o que for preciso. Porque o hospital está gastando muito, com máscara, com álcool em gel, com produtos de higiene, com gastos extras. Nós somos informados aqui que nós temos uma emenda da Adriana Borgo de 100 mil ao hospital, para custeio, e isso ajuda muito. Eu queria até, de todas as pessoas da administração pública que fazem parte da saúde, batalhar junto com a gente e conseguir recursos para o hospital. Não adianta, eu falo assim, só agora em pandemia preocupar com saúde, não podemos, temos que preocupar sempre e ainda mais agora. Temos que somar força pela saúde do nosso município e de nosso hospital. Não podemos ter bandeira política, temos que ter Divinolândia, sempre somar forças. Quero agradecer aqui ao Grupo Televisão pelas doações de batata ao nosso Fundo Social, que foi distribuído pelo Fundo Social a pessoas carentes. Doaram um caminhão de batata e ficou de responsabilidade do Fundo Social levar
isso até as pessoas que mais necessitam. Também não posso deixar de agradecer o deputado que nos encaminhou uma ambulância agora, o Roberto Moraes, que publicou aí no Diário Oficial, logo vai estar sendo licitado aí pela Prefeitura. Quem diz que mais uma ambulância para o nosso município, Divinolândia não precisa, acho que porque nunca precisou de ambulância, ou não tem um ente querido, uma pessoa próxima que precisa. Eu fui já informado por pessoas que utilizou, falou, nossa, olha que bom, fomos uma ambulância nova, com ar-condicionado atrás, dá dignidade a quem usa. E isso eu entendo que já seria por direito do município, não precisava de um político, de um vereador intervir e pedir para um deputado. Mas, infelizmente, nossa democracia é assim. Se a gente não se movimentar, se a política do município não se movimentar, vai para outros municípios, nosso município não vem e quem perde é a nossa população. Sem mais, agradeço, obrigado, uma boa noite a todos. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Senhor presidente, eu gostaria de falar a todos os que estão nos ouvindo, falar 3 coisinhas. A primeira, que o prefeito interviu e, juntamente com a direção clínica do hospital, criou uma comissão do Covid. São um grupo de médicos para atender os pacientes que estiverem de suspeita ou aguardando confirmação, dentre os quais um deles sou eu. Então a gente tem um plantão à distância, justamente hoje é meu dia de plantão, qualquer urgência já me ligam, já tem que subir correndo. Então existe isso já no hospital, existe uma ala dentro do hospital própria para isso, adequada com toda a paramentação, todos os equipamentos de proteção. E eu venho aqui dizer a todos os que puderem ouvir, principalmente os funcionários da Câmara e aos nobres edis aqui. Eu acho que a empresa tem que fornecer máscara. Senhor presidente, essa sessão aqui, os nobres edis aqui deveriam estar de máscara. O senhor deveria ter fornecido umas máscaras para todo mundo aqui, porque uma tossida aqui com a porta fechada contamina todo mundo. Outra coisa, se você sair na cidade durante o dia, você conta nos dedos quem está de máscara. Eu estou mentindo? Divinolândia, graças a Deus, ainda não tem nenhum caso suspeito ou confirmado. O hospital está vazio. Tem um internado. Eu que estou tratando dele. Tem um internado, mas não é corona, é outra coisa. Então, sabe o que diz os chineses da máscara hoje, depois de passar o surto grave que houve lá? Os chineses recomendam, e isso é estatístico, a gente que é médico atualiza todos os dias. Os chineses recomendam máscara como forma de barreira para quem tem Covid e para quem não tem Covid. A Itália pecou por isso. A Itália só fez quarentena. A Itália é um país de velho, certo? Poucos jovens, maioria idosos. Então, a Itália pecou nisso. A hora que quis fazer a quarentena, já tinha todo mundo se contaminado. O problema grande é que quando o vírus entra no seu corpo, dependendo da sua imunidade, das suas defesas do corpo, ele pode ser rápido ou ele pode ser lento. O prazo é mais ou menos 2 semanas. Então, se você adquirir um vírus hoje, provavelmente você vai ter sintomas daqui 10 ou 14 dias, que é o tempo de incubação dele. Então, gente, eu venho aqui como vereador e como médico pedir 2 coisas.
Se você tiver condições, morador da cidade de Divinolândia, eu estou te pedindo isso. Se você tiver condições, saia de máscara. Vá trabalhar dentro do seu comércio, com a porta fechada ou não. Vai na padaria, vai no supermercado, vai não sei aonde. Trabalhe de máscara, não é feio. Você está se protegendo. Vocês nunca vão me ver sem máscara. Por quê? Porque eu protejo. Eu não sei se vocês fazem isso, mas se não fazem, pensem, reflitam isso. Outra coisa, no hospital está tendo muita consultinha de gente que está com medo. O hospital, meus amigos, é para ir só quem está realmente precisando. Está indo muita gente com contatos que podem ser... Porque você vai lá e tem um cara lá para consultar tossindo. Você corre o risco de pegar do cara lá porque você foi lá numa hora imprópria, numa hora que você não devia ter ido. Então, por favor, lá está tomando diversos cuidados no hospital, mas a preocupação é muito grande. Pouca gente de máscara, não sei aonde que está a orientação disso, nós estamos muito preocupados. Porque o que mata o corona são as comorbidades do corpo, as doenças que você tem, a idade, o tabagismo. Mata gente jovem? Sim, basta ter uma doença autoimunitária, uma falta de defesa, uma anemia, qualquer coisa, o corona aproveita. É isso, senhor presidente, que eu queria dizer, não quero tomar mais espaço. A preocupação é essa, todo mundo de máscara, no mínimo, por favor. Tá? Muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, senhor presidente. Gostaria de falar que a indicativa de máscara do Ministério da Saúde para pessoas não profissionais da saúde, a máscara de um tecido apropriado, ela pode ser TNT duplo, ela pode ser tricoline, e ela é de uso individual e próprio. Peço à população de Divinolândia que compre, tem diversas pessoas fazendo essas máscaras, aí é de extrema importância para a gente evitar que o vírus chegue até nós, evitar se alguém esteja contaminado, que ele passe o vírus para o próximo. Isso é uma consciência de todos e todos estamos na mesma luta em busca de derrotar esse Covid-19. Era somente isso. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alceu. Eu só gostaria também de dizer que, assim, do prefeito está fazendo ou não, tomando medidas só mediante decreto, não é bem assim. Ele tem ido na mídia, tem falado, hoje ele falou muito a respeito do uso de máscara. Conforme as novidades vêm vindo, ele está fazendo, sabe? Em São Sebastião da Grama teve a barreira lá, urgente, porque o Ministério Público interviu. Me parece que teve um acionamento do Ministério Público, não sei. Mas foi feito e eu gostei. E eu falei, é interessante de abrir dos dois lados só, porque só tem dos dois lados, que aí eles fazem a pesquisa, para a pessoa, não impede a pessoa de entrar. Então aqui também, hoje teve muito esses dias a respeito disso, e está se pensando, é uma forma. Mas o que está se mostrando mais eficiente até agora é o uso de máscara. Use máscara. Ontem, eu não vim hoje aqui, foi um erro meu, a hora que eu cheguei aqui, que eu estava sem máscara, mas ontem no comércio, eu andei de máscara. Parecia engraçado? Não era. Eu andei de máscara. Cada um se cuidando e com álcool gel ainda. Que é onde eu pegava no dinheiro isso, aquilo, eu acabava utilizando o álcool gel para coisa. Aonde podia eu lavo, que lavar é mais importante com água e sabão do que o álcool gel. Tá? Então são coisas que fazendo, o prefeito tem entrado em contato por intermédio de WhatsApp também, porque senão dá aquela falsa impressão de que o prefeito não está fazendo isso aí. Ele está preocupado, ele tem também as suas... Mas tem suas limitações quanto a decisões, com medo de errar. Porque hoje, tem dois grupos hoje aqui no Brasil, um a favor da vertical e o outro da horizontal.
A vertical, só os idosos em casa, protegendo, os de máscara dentro de casa e os outros trabalhando. Aí o outro é horizontal, é para todo mundo, e até agora aqui que não se falava em máscara. Agora que está se falando. Tem até o WhatsApp aí, vídeo de Hong Kong, que tinha 600 casos só de Covid, com quatro mortes, e comparativo com Nova York, que também é uma cidade proporcionalmente, né, quase que da mesma... E com várias mortes por dia, porque o uso de máscara é limitado. Alguns usam, outros não usam. O cara mostra o vídeo lá, todo mundo com máscara. Não vê um. Ele andando para a cidade e não vê um sem máscara. Então, quer dizer, acho que é consciência da gente. Você passa em banco aqui, tem os poninhos, tem lugar que tem cone. Pros outros. Capaz, ninguém fica. Você passa na lotérica, tá o cara conversando em tete a tete. Sabe, batendo um maior papão ali. Então, quer dizer, nós temos que tomar consciência, nós também, como vereadores, com os amigos falando, e cada um a gente se monitorar, a população tem que se monitorar dessa forma. Nós não podemos também só jogar, né, no poder público em cima disso. Nós temos que monitorar. E eu erro, acho que todos nós aqui erramos nesse sentido. É grave, é coisa que a gente tem que se monitorar para não acontecer isso daí novamente, né? Então, o principal... é o uso de máscara, gente. É pedir para todo mundo que passa a fazer isso não importa a marca. Uma boa noite, só isso. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão e desejo uma boa noite a todos. Peraí, tem a extraordinária. 7 de abril de 2020. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4 de 2020, de 31 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir em sua contadoria um crédito adicional e especial e dar outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Desejo a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe e nos proteja, que juntos vamos vencer esse Covid. Um abraço a todos e boa noite.